ofício de ator começou bem cedo para o nosso convidado de hoje, meio que por acaso. Ah, mas ele gostou, tanto que engrenou na profissão. Batalhou, se tornou um artista versátil e corajoso nas suas escolhas. Daí que já são mais de 30 anos de telas e palcos e de pura entrega. O Persona recebe Caio Blatt. Caio Blatt, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma honra ter você aqui com a gente. Que isso, uma honra minha, né? Um convite para um programa icônico como esse, tão importante. Muito obrigado. A gente que agradece. Caio, você hoje é um ator requisitado pela televisão, pelo cinema, pelo teatro, com trabalhos marcantes aí em todas as áreas. A gente vai falar sobre isso durante o programa, mas pode-se dizer que ainda na tua infância, esse imaginário que te levaria para o universo das artes já existia ali nas histórias que você inventava, não é? Sim, tem um pouco. Eu era sempre muito palhaço, sempre fui muito palhaço, brincalhão, gostava de chamar atenção, gostava de dar cambalhotas. Meu pai tinha uma câmera caseira, eu ficava enfiando a cara na frente da câmera. Mas nunca me passou pela cabeça nada profissional, ser ator, ir para isso, né? Acho que a minha mãe foi a pessoa que percebeu isso e quando eu era ainda bem criança, 8, 9 anos de idade, acabou me levando para uma agência de atores, de publicidade e começou a brincadeira. Mas tem um lance do Ricardo Blatt também, não tinha? Do teu primo? Do meu primo? É. Não, meu primo eu já era um ator consagrado, maravilhoso, premiado. Eu assistia sempre ele no teatro, sempre ia ver as peças dele. Mas ele morava no Rio, a gente tinha pouco contato. Era uma referência de grande admiração, mas um pouco distante. Mas sua vida artística começou mesmo com a publicidade. Começou com a publicidade, com os testes, propagandas, mas logo, muito rápido, eu vim parar exatamente aqui na TV Cultura. Então, ainda criança, né? Você trabalhou aqui como ator no Mundo da Lua. Foi. Big Bad Boy? Como é Foi. que chamava? Minha primeira experiência com dramaturgia, com televisão, já era uma série maravilhosa, né? Tinha o Fagundes, o Guarnieri, imagina. Eu devia ter 10, 11 anos de idade e participava desse grupo, que os meninos eram fãs que chamavam os Big Bad Boys. Uma banda, né? Era uma boys band. Agora, você entrou como, através de teste? Como é que foi a coisa? Deve ter sido, sim. Deve ter sido um teste, alguma coisa assim. E comerciais você fez muitos, né? Muitos, muitos. Centenas de comerciais. Era uma vida divertida, mas também dura. Muitos testes, muitas horas de espera, muitas horas de estúdio. Tinha que ir muito bem na escola para poder fazer os comerciais e tal. Então, tinha um aprendizado gigantesco também, muito legal. Agora, um passarinho me falou que, na verdade, a sua mãe tinha levado as suas irmãs para fazer o teste. Eu acho que essa coisa de fazer book, fazer fotos, às vezes a mãe pensa primeiro nas meninas e tal, e eu acabei indo junto. E a Vera Pascoal, que era a dona da agência Dois Tons, ela falou, vamos colocar o Caio também, inclusive tem um teste para ele agora. Leva o Caio num teste agora mesmo e tal. E isso é muito incrível, porque tinha uma equipe da TV Cultura no dia que eu fiz essa inscrição, fazendo uma matéria sobre atores mirins. Eles gravaram ali eu fazendo a inscrição, a minha mãe, minha avó deram uma entrevista, me mandaram para um teste de uma publicidade. A equipe da TV Cultura estava lá, gravou o teste e eu fui aprovado no primeiro teste, assim, sem nem saber o que eu estava fazendo ali. E depois acompanharam também a gravação do comercial. Então, meu primeiro comercial também já foi registrado, que genial. Documentado. Depois do Mundo da Lua, você fez também o Professor, né? Aí fiquei aqui mais uns 2 anos, trabalhando nesse programa O Professor,
que era genial, um programa que falava de ciências, de química, de física, mas de uma forma super cotidiana. Eu diria que minha bicicleta soltou a correia. Aí eu levava no meu vizinho, que era o professor, o Sadal, e ele falava, porque a correia funciona com a transmissão da força, não sei o quê, e dava uma explicação sobre polia, sobre engrenagens, então, com assuntos do cotidiano, falava de coisas de ciências, e foi também um grande aprendizado. Foram, acho que, 2 anos aqui, gravando aqui na TV Cultura esse programa O Professor. Por isso a emoção na hora de entrar aqui pelos corredores, né? Eu fiquei com o olho cheio d'água, virei ali, entrei, de repente, 30 anos atrás, uma criança entrando aqui, brincando aqui nesses estúdios, é emocionante. Muito bom. E você diz que a literatura é o ponto de partida para os seus projetos, né? Você lia muito desde a infância. E que gênero de literatura fazia a tua cabeça? Olha, quando eu era bem moleque, eu me apaixonei por romances policiais. Adorava romances policiais, lia muito Agatha Christie, Conan Doyle, né? As histórias do Sherlock Holmes, Dashiell Hammett, ganhava coleções de romances policiais. E até escrevi um na escola, uma época, chamava O Último Suspeito. Escrevi um romance policial, ganhei prêmio na escola, bolsa na escola, mas sempre gostei muito de ler, sempre tive esse fascínio com a leitura, com a literatura, e quando eu realmente me tornei ator profissional, sempre eu vou buscar nos livros que me impressionam inspiração para peças que eu quero montar, coisas desse tipo. Agora, você ainda era um pré-adolescente quando participou da série Retratos de Mulher, na Globo, né? E depois, na sequência, você fez o Éramos Seis, no SBT. Aí você estava ao lado da Regina Duarte, Stênio Garcia, Otton Bastos, Irene Ravache. Quer dizer, você era tão jovem. Você já tinha se definido pela profissão de ator ou ainda estava... Não, eu estava brincando, aprendendo muito, me divertindo. Acho que eu não tinha a dimensão do que eu estava vivendo ali, ao lado da Regina Duarte, ao lado da Irene Ravache, do Otton Bastos, Natália Timber, Osmar Prado, né? Então, isso com 13, 14 anos, imagina. Eu estava querendo brincar, eu estava querendo me divertir, estava querendo aprender e sempre tive muito pé no chão, porque é uma carreira muito difícil. É uma carreira para atores mirins, a transição para a vida adulta não tem nada garantido. Então, meus pais sempre me diziam muito isso, pé no chão, isso que você está tendo agora é uma experiência na sua infância, na sua adolescência, mas que não necessariamente significa um plano de futuro. É bom sempre você ter um plano B, você estudar bastante, você fazer uma faculdade, porque a gente não sabe como é uma carreira muito instável. Então, eu tinha sempre isso em vista, que eu precisava ter um plano B, precisava ter uma profissão, mas que tinha esse hobby, esse prazer e esse aprendizado que eu tinha no teatro, porque logo depois também eu fui para o teatro e tal, no teatro e na televisão. Mas olha só quem fala sobre esse momento da sua vida. Caio, querido, eu sempre me lembro da cena da surra na novela Éramos Seis. Você era um menino ainda com 11 anos, já um ator, né? 11 anos, e eu era o pai daqueles que, para educar, acha que tem que bater. Todos no estúdio ficamos comovidos com a verdade do choro. Você apanhando com uma varinha de marmelo, apesar de seu bumbum estar protegido por uma almofadinha por baixo da roupa para não machucar você. Você chorava copiosamente e ficamos surpresos com a verdade do choro. Quando a cena acabou, você continuava chorando e disse para todos nós que a dor era verdadeira. A ponta da varinha passava pela almofadinha e pegava sua perna e que doía muito. Foi um espanto no estúdio, porque nós vimos que um menino de 11 anos fazendo esse papel preferiu suportar as dores para não interromper a cena. Henrique Martins, o diretor, ficou nervoso e dizia para as pessoas: por favor, traga uma pomada ou alguma coisa para passar aonde machucou o Caio. O estúdio inteiro foi alvo de uma comoção coletiva. Você agora não é mais um menino de 11 anos,
mas você se tornou um excelente ator. E será sempre para mim um enorme prazer quando nos encontramos. Um beijo no seu coração. Ah, que covardia, gente, que coisa linda. Nossa, eu lembro muito desse dia. Otton é minha maior inspiração, talvez, na minha carreira, um dos atores gigantescos do nosso país, o Corisco, Deus e o Diabo, A Terra do Sol, o filme mais importante do nosso cinema. Então, eu não tinha noção do que eu estava vivendo ali. E sim, puseram uma almofadinha para proteger, ele dava com a cinta, mas a cinta dobrava e pegava na lateral. Então, eu chorei muito, machucou, a cena ficou ótima. E depois eles ficavam me abraçando, me beijando, me consolando. Aí, em 99, você foi o amante da Regina Duarte na minissérie Chiquinha Gonzaga. Depois você foi o anjo da novela Um Anjo Caiu do Céu, onde dividia a cena com outro grande ator, Tarcísio Meira. Você virou o querido do Brasil, né? Pensaram até em criar um boneco com a sua figura. Como é que foi enfrentar tanta notoriedade sem que isso afetasse na construção das suas personagens? Foi isso. Eu estava exatamente nesse momento decisivo. Eu estava fazendo faculdade aqui em São Paulo, faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, e continuava fazendo teatro, continuava com esse hobby de ator. E aí veio esse convite para trabalhos muito importantes no Rio de Janeiro. Eu precisaria me mudar, eu precisaria trancar a faculdade. Era um momento decisivo ali. Então eu fui, me preparei bem, estudei muitos personagens, fui para lá, dei tudo de mim. Eu acho que foi muito bem, porque apesar de ser um garoto de apenas 18 anos, eu já tinha uma boa bagagem, já tinha trabalhado com grandes mestres, já tinha feito teatro aqui em São Paulo, então eu cheguei com uma boa bagagem para encarar esses desafios e foram muito bem logo de início. A minissérie Chiquinha Gonzaga foi um impacto muito grande na minha vida. Foram apenas 2 episódios que eu entrei e imediatamente eu ganhei reconhecimento nacional, assim, recebia, na época não tinha e-mails, eu recebia caixas de cartas. Nossa. Recebia toda semana uma caixa cheia de cartas de pessoas que estavam reconhecendo o meu trabalho, admirando o meu trabalho. E foi muito gostoso, foi uma surpresa muito grande. A Globo me contratou para novos trabalhos, veio Andando nas Nuvens, Um Anjo Caiu do Céu. E a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu larguei a faculdade, fui morar sozinho no Rio de Janeiro e comecei aí, a partir daí, realmente uma carreira profissional e irreversível. No Anjo Caiu do Céu, como a Cris falou, chegaram a pensar em fazer um boneco do seu personagem. Foi feito? Foi feito, teve boneco, teve capa de caderno, teve tudo que tinha direito na época. Kit completo. Bom, aí vem a sua estreia no teatro. O Homem das Galochas, direção do saudoso, premiadíssimo Vladimir Capella. Até então você só tinha feito televisão. Como é que foi mergulhar no processo de trabalho do teatro, que é bem diferente, né? É bem diferente, foi uma escola muito importante. Eu tinha feito uma peça semi-amadora com a Ete Fraser e o Chico Martins. Olha. Com direção do Oswaldo Mendes. É um alto de Natal. Era um alto de Natal, Isso. exatamente, Natal na praça. E foi minha primeira experiência, foi exatamente a Irene Havashi, que era amiga da Ete Fraser, me indicou para ela. E logo em seguida eu fui fazer uma peça muito impactante do Valcir Carrasco, que era o Êxtase, onde eu fazia um jovem viciado. E aí eu acho que o Vladimir Capella me viu no Êxtase, que era uma peça muito forte, muito ousada, e me chamou para fazer O Homem das Galochas. Aí sim, era uma grande produção, cenário do Serrone, com muitos atores, no Sesc... o Sesc Vila Nova, né, que é o Sesc Consolação. Então foi assim minha entrada no mundo do grande teatro. Você foi indicado a prêmio, inclusive. Fui indicado a prêmio, na época de ator iniciante, revelação, alguma coisa assim. Mas é importante, né? Sim, muito importante. E nessa época você passou a frequentar o Teatro Oficina, o Baixo Augusta, a Praça Roosevelt. Praça Roosevelt. Né, os locais frequentados aí pelos profissionais do teatro e é abduzido, vamos dizer assim, pelo mestre Fauzi Arap. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pô, perfeito. Voltamos já com Caio Blatt.
Pronto, voltamos com o Persona. Hoje a nossa conversa é com o Caio Blatt. Caio, você já estava bastante envolvido com o seu trabalho de ator quando foi trabalhar com Fauzi Arap, que você disse que moldou o seu talento. Antes de você falar sobre isso, olha só o quadro que nós preparamos sobre o Fauzi. Olha... Fauzi Arap foi uma das mais reverenciadas figuras das artes cênicas no Brasil e responsável por obras marcantes do nosso teatro. Era formado em engenharia civil pela Escola Politécnica da USP, mas logo se rendeu à paixão pelos palcos, estreando como ator no espetáculo A Vida Impressa em Dólar, sob direção de José Celso Martinez Corrêa. Atuou também em Dois Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos, e nos filmes O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade, e Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos de Oliveira. Mas foi como diretor e autor teatral que Fauzi assumiu a sua maior vocação, iniciada com a direção de Perto do Coração Selvagem, em 1965, a partir da obra de Clarice Lispector. Fauzi Arap dirigiu cerca de 50 peças, mas se dedicou também aos shows musicais, como os das cantoras Marlene e Maria Bethânia. Além das inovações cênicas e do experimentalismo, o trabalho de Fauzi se caracterizava principalmente pela profundidade psicológica. Olha que lindo, cenas do Chorinho, que foi a última peça que a gente fez com Fauzi, Cláudia Mello. Realmente, é difícil falar do Fauzi, ele é um gênio, um mestre, em todos os sentidos da palavra. Era um homem muito retirado, muito reservado, não gostava de aparecer e que tinha um lado místico também, que sempre me interessou muito. Então, meu encontro com ele foi revolucionário em todos os sentidos. Primeiro porque ele trazia a grande escola do teatro de Augusto Boal, toda a experiência dele no Oficina, no Arena, né? Então, era um diretor cheio de truques, de técnicas, de ensinamentos mesmo, era um grande mestre. Depois, era um diretor muito exigente, ficava dias e dias fazendo a gente interpretar uma única frase até encontrar um tom que tivesse toda a verdade, a contra-vontade que ele exigia, né? Era um autor genial, as duas peças que eu fiz com ele eram textos dele também, tanto O Mundo é um Moinho quanto O Chorinho. E era um homem cheio de curiosidade sobre o mistério. Estava sempre falando sobre o mistério, uma busca muito grande pelo mistério, pelos desdobramentos da mente, né? Eu acho que todo mundo que puder ter a oportunidade de ler o livro dele, que chama Mare Nostrum, que conta todas as experiências dele, tanto no teatro como nessas buscas, é um dos livros que transformou a minha vida. E quem puder ouvir os shows da Maria Bethânia, que ele dirigiu, como Rosa dos Ventos, eu acho que é uma coisa também avassaladora, arrebatadora. Você falou um termo aí, que quem não é do teatro não conhece, que é a coisa da vontade e a contra-vontade. Exatamente. Dá para você explicar resumidamente? É que é o seguinte, um personagem, ele tem, né, uma vontade que ele expressa, mas para que essa vontade seja mais forte, esteja mais encorpada, ele precisa ter uma contra-vontade que está impedindo ele de exercer aquela vontade. Então é como se eu tivesse um segredo muito grande para contar para você, mas eu tenho medo da sua reação. Então esse medo é a minha contra-vontade. Eu preciso te contar o segredo, mas quanto mais medo e da sua reação ou vergonha do que eu vou dizer, mais forte ainda vai ser a coragem que eu vou tomar para dizer. Então ele fazia esse estudo que vem do Boal, vontade e contra-vontade do personagem. Exigia sempre que a gente fizesse as falas na contra-vontade. Na contra-vontade. Aos 20 anos de idade, você adaptou, produziu e protagonizou o espetáculo Macário, que, se eu não me engano, foi o único texto teatral escrito pelo Álvares de Azevedo, né? Isso. Que você deve ter conhecido na faculdade, provavelmente, né? Eu conheci na escola, né? Estudando os poetas ultrarromânticos. Depois fui estudar na mesma faculdade que ele, no Lago de São Francisco, onde estudou o Castro Alves, onde estudou o Álvares de Azevedo. E ele foi um poeta ultrarromântico, que sempre me impressionou muito a intensidade dos seus textos e que morreu muito, muito jovem, com 26 anos, né? E nesse delírio
já à beira da morte, ele tinha tuberculose, ele tinha acessos, né, de falta de ar. Ele escreveu esse texto, que é um texto muito impressionante, em que ele se desdobra em dois. Macário, que é um jovem poeta que quer conhecer a vida, quer ir para a noite e acaba conhecendo o demônio e andando de braços dados com o demônio. E um outro lado dele, que é o penseroso, que é aquele que tem uma esperança, que tem um sonho de encontrar um amor, né, que tem todo ainda um amor romântico. Então era isso, um muito esperançoso, o penseroso, e outro muito cético, muito niilista, que era o Macário. Eu fiz com o Emílio Orciolo, com a Selma Egrey, depois com a Beatriz Nogueira. Foi uma grande experiência. Eu vi você, numa declaração sua, dizendo que foi o que mais te impressionou na faculdade, no seu curso de Direito, foram as discussões políticas e a poesia. Exatamente. No Largo de São Francisco, né, pulsa a política. Todos os candidatos, na época de eleição, vão até lá falar com os estudantes. Os grupos são muito politizados. Até a disputa ali dentro pelo centro acadêmico é muito politizada. E as matérias, né? A gente estuda Constituição, estuda o Código Civil, estuda a história do Brasil. Então, é uma faculdade muito politizada. E também a poesia, porque se preserva até hoje, nos porões da faculdade, a Academia de Letras, que esses poetas fundaram, Castro Alves, Alves de Azevedo. Então, se preserva ali a tradição de ler poemas. Existe um túmulo de um professor que foi enterrado lá na faculdade. A gente acendia velas, tochas, bebia vinho e lia poemas ali em torno do túmulo do professor. Bacana. Bom, já falamos do teu início na TV, no teatro, agora vamos falar de cinema. Seu primeiro filme foi O Caminho dos Sonhos, direção do Lucas Amberg. Foi. Mas olha só quem abre esse assunto. Caio, olha, o Caio sempre foi extremamente inteligente e de um talento absurdo. Nós nos conhecemos quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, gravando um comercial. Chegou o Red Pop Yoki, a primeira pipoca doce pronta pra você comer na hora que quiser. E ele sempre escreveu muito bem. Ele tinha assim, pensamentos super arrojados para a pouca idade dele. Eu lembro também de assisti-lo na peça Êxtase do Valcir Carrasco, e eu já tinha ficado muito impressionada com a entrega dele, com a intensidade dele. A gente teve uma relação muito bonita, nós compartilhamos da adolescência juntos, compartilhamos de muitas mudanças, mudança de moradia de São Paulo para o Rio. Foram quase 3 anos, né, de uma fase muito importante e simbólica nas nossas vidas. Portanto, foram muitos acontecimentos, a gente aprendeu muito junto, tanto em cena como na vida. Eu fiz minha primeira novela com ele no SBT, depois minha segunda novela da vida, mas a primeira novela na Rede Globo. Mas o que eu quero dizer hoje aqui, Caio, para você, é que o que mais me emociona no teu caminho é o seu amor e a sua devoção ao nosso ofício. E eu pude presenciar isso desde muito cedo, desde a gente jovenzito assim. E é lindo de ver, me emociona. Parabéns, que você siga nessa trajetória deslumbrante que você tem tido. Um caminho lindo. Caio, querido. Que linda, Mariana, cara, que lindo. Nossa, covardia mesmo isso aqui, viu? A gente cresceu juntos, nós nos conhecemos adolescentes, e ela também é uma atriz espantosa, brilhante, e fizemos uma parceria muito forte. Fizemos muitos trabalhos juntos, comerciais, depois novelas, depois cinema, e crescemos juntos. Fomos juntos para o Rio de Janeiro, os dois com 17, 18 anos. Fizemos a primeira novela na Globo juntos, como casal. Fizemos teste na Globo juntos, um ajudando o outro no teste. Então, como ela disse, nos momentos cruciais, momentos importantíssimos da vida, no começo da vida profissional, a gente estava lado a lado, é uma grande parceira, uma das pessoas que eu amo muito. Bom, aí você se envolve num projeto com o pessoal do Grupo Nós no Morro, no Vidigal, e se muda para o Vidigal, que é uma característica sua, né? Você é realmente um ator que gosta de vivenciar aquilo, a realidade, para construir teus personagens, né? Conta um pouquinho pra gente. Foi isso. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro,
e ganhei esse rótulo de galanzinho, romântico e tal. Eu falei assim, ó, eu não sou nada disso, eu sou o cara do teatro pé no chão, da Praça Roosevelt. Inclusive, vou fazer o seguinte, vou pegar uma peça que eu montei em São Paulo, que era o Êxtase, do Valcir Carrasco, e vou remontar aqui no Rio para mostrar para o pessoal daqui o meu trabalho, de onde eu venho. Né? Convidei o Daniel de Oliveira, o Caco Ciocler, a Rosane Goffman e me propus a dirigi-los. E aí eu dirigi a peça e eu falei, onde que eu vou fazer essa peça? Onde que eu vou estudar esse assunto? Que era sobre jovens de classe média que subiam a favela para comprar drogas. E uma produtora, a Marcela Honigman, ela falou, eu conheço o pessoal do Nós do Morro, talvez lá a gente consiga aprender um pouco com eles sobre essa realidade que você está querendo pesquisar. E fui para o Vidigal, para o Morro do Vidigal, e me encantei com o grupo, me encantei com as pessoas. Eles tinham realmente, não tinham nada a ver com o mundo das drogas, mas eles conheciam essa realidade, estavam próximos ali, deram alguns testemunhos, ajudaram a gente. E eu falei, quer saber? Eu vou alugar uma casa aqui, eu vou ensaiar a peça aqui, eu vou estrear a peça aqui, eu vou trabalhar junto com eles, trazer os atores que eu convidei, misturar com eles e vou me meter com essa turma aqui. Isso era o ano 2000, 2001. E depois eu voltei ao Vidigal para fazer ao Nós do Morro para dirigir uma outra peça do Mário Bortolotto, que foi A Frente Fria que a Chuva Traz, que também foi feita lá no casarão do Nós do Morro. Era uma peça sobre pessoas de classe média alta que alugavam lajes na favela para fazer festas e tirar onda. Eu falei, perfeito, é o texto ideal para a gente montar. E dessa vez sim, eu consegui pôr metade do elenco de atores amigos meus de classe média alta e metade de atores lá do Nós do Morro, do Vidigal, misturados. Foi um grande feito. Depois, o pessoal do Nós do Morro estavam fazendo uma peça de Shakespeare, que tinha viajado para a Inglaterra, estava viajando o país, e o Tiago Martins, que é um grande ator formado no Nós do Morro, precisava fazer um outro trabalho, eles precisavam de uma substituto. E me chamaram para substituir o Tiago Martins na peça Dois Cavaleiros de Verona. Então eu tenho a honra, esse é um dos títulos que eu mais prezo na minha carreira, eu fui o único ator que fez uma peça do Nós do Morro como convidado, que não foi formado no Nós do Morro. Eu fui o único ator de fora que já participou de uma peça do Nós do Morro. E a partir daí eu passei a dar aulas lá. Eu assumi turmas, comecei a dar aulas para adolescentes, dei aula de leitura para criança. Até o ano passado eu estava dando aulas na pandemia. Na pandemia eu gravei com eles um especial com as crianças, do Proibido Brincar, que é uma das peças clássicas do Nós do Morro. Então eu tenho essa relação com eles, essa admiração pelo Guti Fraga, essa parceria com amigos que eu fiz lá, como o Babu Santana, que é meu irmão, há 24 anos que eu sou um colaborador, um membro, um professor voluntário do Grupo Nós do Morro. Mais um depoimento aí para você. Não acredito. Caio foi desde muito cedo assim um fenômeno, né? Caio sempre gostou muito de ler, sempre leu as obras mais complexas, assim, na tenra idade. Então o Caio era uma mistura de menino, homem, iniciante, veterano, galã adolescente e intelectual. Ele dirigiu Êxtase, uma peça do Valcir Carrasco, que a gente fez lá na comunidade do Vidigal. Já existiu o Nós do Morro, mas o Nós do Morro eu acho que não tinha essa força ainda, esse polo potente que Nós do Morro se tornou, mas já era um polo, mas mais desconhecido, e Caio já sabia, já sacava, e organizou umas vans. E como ele era um protagonista da Rede Globo naquela época, eu lembro das pessoas, os grandes atores, assim, veteranos da Rede Globo, subindo de van o Vidigal para assistir nossa peça. Ele já sacava, assim, a importância desse intercâmbio. Depois ele me chamou para dirigir uma peça lá no Vidigal, com o elenco também misturado, com o pessoal do Nós do Morro e o pessoal de Malhação. Ele sempre teve uma leitura muito adulta, assim, artisticamente, do que precisava ser feito, sabe? Ele via uma pedra e falava assim, eu vou construir minha casa aqui, e construía. Ele é uma alma de artista. E não envelhece, né?
Impressionante você, Caio, sempre com essa cara de menino, esse corpo de menino, essa cabeça que não sossega. Te amo. Até breve. Oh, meu Deus, que lindo, cara. Nossa. Quem fala, né, também parece um garoto, né, nesse vídeo. Eu falei, esse vídeo é atual? O cara parece que tá com 20 anos aí, que gato. O Caco é um dos caras mais especiais que cruzou muitas vezes a minha vida. Muitas vezes. Nós fizemos Um Anjo Caiu do Céu, fomos para Praga gravar, fizemos a peça Êxtase, depois ele dirigiu junto comigo A Frente Fria que a Chuva Traz, depois nos reencontramos no grupo dos Ultralíricos, do Felipe Hirsch, e fizemos também várias peças juntos. É um dos atores que eu mais admiro, é um ator totalmente brilhante, inteligente, irônico, e um grande amigo, um grande amor, um grande amor. Obrigado por esse depoimento. Caio, bom, você continuou tendo uma forte atuação aí como voluntário de causas sociais. Você fez algum trabalho também em Campinas, com crianças, com filhos de dependentes químicos. O que te leva a se voluntariar nessas causas, de um modo geral? Boa pergunta. Eu acho que teve essa coisa do mundo da fama desde muito cedo, que tinha um lado de estrelato, de ganhar prêmios, de ganhar dinheiro, de fazer apresentações em festas, boates, bailes de debutante, eu fiz várias vezes. E eu sempre falava, não, assim, não, tem que ter um outro lado, tem que ter um lado onde eu possa doar tudo isso que eu aprendo e compartilhar com as pessoas e também dar acesso às pessoas à cultura. Então, eu estava fazendo o Êxtase em favelas, em presídios. Nós fomos em presídios no Rio de Janeiro a apresentar. E eu soube desse grupo de Campinas que também estava fazendo uma ópera em presídios. E a gente começou a se comunicar. E eu fui para lá, para Campinas, conheci o trabalho deles e me comoveu muito. Me comoveu muito. Era como o inverso do mundo da fama, do estrelato que eu vivia, que eram pessoas muito humildes, aulas em presídios, aula em favelas, e aquilo me comoveu demais, até me transtornou, assim, a ponto que eu fui para lá morar durante um tempo. Fiquei anos em Campinas, eu me vestia de palhaço e fazia apresentações em presídios nos fins de semana, quando tinham crianças visitando os pais no presídio. Eu me vestia de Papai Noel e ia nas favelas distribuir presentes. Eu dava aula em educandários e tal. E aprendi muito lá também. Aprendi um outro lado desse mundo, porque eu estava realmente numa fase muito deslumbrado, prêmios, festas, fama, capa de revista. Então foi uma coisa que deu uma quebra nisso. Eu falei, não, eu quero ver o outro lado do mundo, as pessoas que estão passando dificuldade, me compartilhar um pouco do que eu aprendo com elas e tal. Sempre foi uma das minhas motivações, né? Agora faz mais sentido ainda vendo que eu fui para o Nós do Morro, depois fui para Campinas, realmente. Muitos anos depois do Vidigal, você se muda para a periferia de São Paulo durante as filmagens de Os Inquilinos, do Sérgio Bianchi. Então, mais uma experiência imersiva. Como é que foi dessa vez? Eu fiz vários filmes de periferia. Tive uma experiência muito forte no Carandiru, com o Hector Babenco, porque nós filmamos no Carandiru enquanto ele ainda estava funcionando. Então, nós nos comunicávamos com os presos, com os prisioneiros, com as suas famílias. Nós víamos do outro lado do muro eles, enquanto eles viam a gente filmando. Fiz vários filmes sobre a periferia, mas o mais importante de todos foi o Brother. O Brother foi um filme que me levou a morar no Capão Redondo, a conhecer bastante ali a comunidade, conhecer os moradores. E era um filme que estava com dificuldade de financiamento, como é normal no cinema brasileiro. Então, o tempo que eu fui ficando lá no Capão foi se esticando. A gente estava demorando para filmar, esperando os patrocínios todos saírem. E eu fui ficando por lá, fui conhecendo as pessoas, fui morando lá, aluguei uma casinha. E foi muito lindo porque eu conheci os moradores. E eu andava pelo meio da rua e eles me chamavam pelo nome do personagem, que era Macu. Então, muitas vezes, quando a gente foi filmar, eu andava no meio da rua, as crianças passavam e iam me chamando de Macu. E aí, Macu, e aí, Macu, e aí, Macu. Então, aquilo podia entrar no filme. Normalmente, eu já estava totalmente misturado ali com os moradores. Já tinha conhecido o pessoal do Rosana Bronx, o do Bronx. Tive a honra de conhecer os Racionais, o Mano Brown. Conhecer aquela cultura tão forte que é naquele lugar, que passou por tanta violência nos anos 90, tanta superação depois nos anos 2000. O Ferrez, que é um escritor que eu admiro demais. Incrível. Então, eu tive a honra, o privilégio
de passar uma temporada e fazer um filme muito importante do Jefferson D lá no Capão Redondo. Caio, olha só esse depoimento. Me lembro quando a gente estava fazendo o filme Brother e o Caio se mudou para o Capão Redondo, onde o filme era rodado, onde a história se passava, e passou a conviver, enfim, na vida cotidiana mesmo, para representar o Macu, uma referência explícita a um personagem do Mário de Andrade, que é o Macunaíma, né? O cara que é branco, que é preto, que é indígena, enfim, que é imigrante, que é tudo ali, né? Lá no Mário de Andrade, e que aqui pra gente também representava um pouco esse universo. E o Caio se jogou de uma tal maneira no personagem que as pessoas perguntavam para ele: poxa, você não é aquele cara da televisão? E ele, ao invés de falar que era o Caio Blá, ele falava que era o Macu. E o Caio fez essa composição muito intensa de um personagem. E, além de tudo, o grande cidadão que ele é isso. Paz, viva Caio Blá e sua capacidade de mudar o mundo através da arte e através do exercício da sua cidadania. Não é brother que fala. É mano. Essa fala, afinal, é muito significativa, né? Não é brother que fala, é mano. Exatamente. Que tinha o pai, que era dos anos 70, que falava brother, que é o Ailton Graça. Imagina que honra ser filho do Ailton Graça. Só o Jefferson D podia ter me dado esse presente, né? E é isso. Muito bom. Vamos fazer mais uma pausa, Caio. Mas a gente volta rapidinho para você falar um pouco mais sobre o Frei Tito e sobre os índios do Xingu também. Pode ser? Que maravilha. Tá bem. Voltamos já com o Caio Blatt. Estamos de volta para o nosso bate-papo com o ator e diretor Caio Blatt. Caio, são 50 anos da morte do Frei Tito, que você interpretou no cinema, no filme Batismo de Sangue. É uma história terrível, né, sobre prisões e torturas, né, ocorridas na época da ditadura militar. Como é que você se sentiu nesse papel? Nossa, foi duríssimo, foi uma experiência radical. A gente teve a oportunidade de, no cinema, revisitar a ditadura e o Elvésio Raton queria fazer um filme que explicitasse a violência que aconteceu, para deixar registrado, para que não houvesse dúvidas, né? Para que houvesse um registro histórico do que realmente aconteceu. Essa história é muito comovente, de padres dominicanos que davam apoio ao Marighella, Sim. escondendo pessoas que estavam sendo perseguidas, ajudando as pessoas a fugirem, protegendo, né? Fazendo um apoio estratégico, porque acreditavam na luta contra a ditadura, contra o fascismo, contra a violência e as torturas que estavam acontecendo, e acabaram também sendo presos e torturados. O Frei Tito é uma figura muito comovente, porque era uma figura muito carismática, Frágil. um frade cearense, né, muito querido, muito frágil, que gostava de tocar violão, muito sensível. Eu fui para o Ceará conhecer sua família, conhecer suas irmãs, conhecer a sua história. E ele foi tão barbaramente torturado que ele não conseguiu se livrar daquilo mais. Mesmo depois podendo sair e sendo levado para o exílio, ele carregou aquela dor dentro dele até o fim da vida, não conseguiu mais se recuperar. Então é uma história muito trágica, é uma prova do que foi a ditadura militar no Brasil, para pessoas que ainda pensam em alguma forma de ditadura, saberem o que é, né? Viver sem democracia, sem o direito de ter uma opinião política diferente, sem o direito de manifestação, né? Então eu tenho muito orgulho de ter feito esse filme. Ele passa em escolas até hoje, ele passa nos assentamentos do MST, ele passa no exterior, passou em vários países, mostrando como foi a ditadura brasileira. Então, é um dos trabalhos dos quais eu tenho mais orgulho. Aí você disse que teve um padrinho que, quando você era criança, trazia coisas do Xingu para você, objetos, Sim. Pinturas, né? E aí, em 2011, você fez Xingu, né? Direção do Carl Hamburger, e aí você toma contato direto com os habitantes daquela região. Deve ter sido uma experiência e tanto, né?
Nossa, foi também uma das experiências mais fortes da minha vida. Primeiro porque eu cresci com esse mito. O meu tio Cássio, que a gente chamava do tio Boi, ele estudava odontologia na USP e ele ia para o Xingu atender os indígenas, fazer tratamento odontológico durante uma temporada, nas férias. Eu acho que é um projeto que começou com o Dr. Noel Núteus, lá com os irmãos Vilas Boas mesmo, de trazer estudantes de medicina para atenderem as populações que estavam lá isoladas, protegidas. E ele contava muitas histórias das caçadas, das pescarias, trazia couro de jacaré, flechas. Então, aqui isso habitou muito a minha infância. E quando eu consegui esse papel no filme do Cauã Burger, foi um presente, uma grande epifania. Chegar no Parque do Xingu, no meio do Cerrado brasileiro, que está bastante devastado, e, de repente, você chegar numa ilha verde, completamente preservada, onde os povos indígenas vivem quase de forma original, mantendo a sua cultura original. Eles têm tudo, eles têm televisão, internet, computadores, mas à noite desliga o gerador e você volta. Então é muito comovente você entender o que era o Brasil antes da chegada dos portugueses, o que eram essas culturas originárias, a força, a riqueza, é de uma sofisticação. Só no Xingu são 18 línguas diferentes e um povo faz cerâmica, o outro povo faz... a arte deles é belíssima, a relação deles com a natureza é belíssima, é comovente, é maravilhoso, precisa sempre ser defendida, sempre ser preservada. E realmente também ali eu tive um encontro de vida com os Yawalapiti, com a Watatakalu, com a Ana Terra, enfim, se tornaram parte da minha família. Toda vez que eles vêm para São Paulo, para o Rio, eles ficam na minha casa. Eu já voltei algumas vezes a estar com eles lá no Xingu. Às vezes a gente se encontra no acampamento Terra Livre, em Brasília. Estou sempre tentando fazer tudo que eu posso pela causa indígena e chamar a atenção para isso. Você tem cerca de 40 filmes no currículo, né? É bastante para uma carreira aí de pouco mais de 30 anos, né? Que você começou muito cedo. Dentre eles, Lavoura Arcaica, Carandiru, como a gente já falou, Xingu, Brother, tantos filmes. E dá para perceber, né, a tua paixão aí pelo cinema. Então, olha só esse quadro que a gente preparou para você sobre uma importante função que você exerceu recentemente. Os festivais de cinema são uma parte vital da indústria do audiovisual e muitas vezes constituem a primeira janela de exibição de um filme. Além do impacto que produzem na área cinematográfica, os festivais reúnem não apenas cineastas consagrados, como também se constituem numa valiosa plataforma para o lançamento de novos talentos. O Festival de Cinema de Gramado, do Rio Grande do Sul, teve sua primeira edição no ano de 1973 e logo se tornaria o mais importante festival de cinema do país. Desde 1992, Gramado reúne não só produções brasileiras, como também de países latinos. O principal prêmio atribuído pelo Festival de Gramado é o cobiçado Kikito, criação da artesã Elizabeth Rosenfeld, e que representa o deus do bom humor. Em 2023, Caio Blatt assumiu a função de curador da Mostra de Longas-Metragens Brasileiros e Documentais. Agora, além de ator em vários filmes apresentados em Gramado, mais do que nunca, ele passa a fazer parte da história desse importante festival. Sim, uma função inesperada, um convite inesperado para uma função diferente de curador. Ou seja, uma responsabilidade muito grande de assistir centenas de filmes de todos os cantos do Brasil e selecionar aqueles que vão participar da competição pelo Kikito. Então é uma honra esse convite. Eu acho que ele chega exatamente por reconhecer assim uma maturidade, um tempo fazendo e conhecendo o cinema brasileiro na sua variedade e a possibilidade de fazer um olhar, de também ter um olhar nessa seleção. Então, esse é o segundo ano
que eu participo do Festival de Gramado como curador. Realmente é um festival que tem uma tradição, uma importância muito grande. E foram 2 anos brilhantes, com seleções de filmes maravilhosos, filmes muito importantes premiados. Então é um trabalho que está me dando um prazer, um trabalho enorme e um prazer enorme também. Agora, um dos seus maiores sucessos no teatro foi o espetáculo Grande Sertão Veredas, né, no papel do Riobaldo, pelo qual recebeu vários prêmios também. A peça foi ensaiada a partir das emoções e não do texto em si. Como é que foi isso? Foi isso. A Bia Lessa, né, é uma diretora espantosa, uma pessoa totalmente brilhante, revolucionária. E eu sempre achei que a gente fosse fazer um estudo do livro, né, do Guimarães Rosa, já que é uma obra-prima, uma das maiores obras da literatura brasileira. E a Bia chegou e falou assim, não interessa o livro, vamos pegar situações do livro e vamos improvisar com as suas palavras, porque vocês têm que ter a emoção dos personagens. Não adianta nada vocês saberem decorarem aquele texto, ipsis literis, se vocês não sentirem o que os jagunços sentem no meio da guerra, no meio da carestia, no meio da seca. Então, eu quero que vocês encontrem o sentimento. Quando tiverem o sentimento, aí a gente volta e pega as palavras do Rosa. Então, foi um choque esse processo. Foi totalmente o oposto do que eu esperava, como sempre é a Bia. E foi um processo muito profundo, muito doloroso. E foi o trabalho da minha vida, assim. Foi como se quase tudo isso que eu fiz ao longo de todos esses anos estivesse apenas me preparando para viver um personagem com a dimensão do Riobaldo. O sujo indivíduo, o tisnado, o coxo lembra. O pé de pato, o badubá, o que não se ri, o sem gracejo, que não se diga, pois que não existe. E esse espetáculo ganhou 2 versões cinematográficas, né, a partir dessa mesma obra do Guimarães Rosa, completamente distintas entre si. Você participou das 2, né? E ambas mantendo a força da ideia e da palavra do Guimarães Rosa. Eu acho que é um caso único isso, não é não? Acho que é um caso único. Foi como se eu tivesse ganhado os direitos sobre o personagem. Quase isso. A gente fez uma versão com a Bia Lessa. A própria Bia decidiu transpor também para o cinema o Grande Sertão Veredas. Um filme chama O Diabo na Rua no Meio do Redemoinho. Ele tem essa linguagem super experimental, não tem cenário, não tem locação, é somente o corpo dos atores contando a história. O filme da Bia ele é evocativo, ele não tem cenários. Você ouve o barulho da água, mas não tem água. Você ouve os cavalos e não tem cavalo, é tudo. E os atores fazem pássaros, fazem o rio, fazem os peixes, fazem os bois. Então é um filme muito radical, muito, muito ousado, muito belo, das coisas mais belas realmente que eu fiz na vida. É um passo além da peça que a gente tinha feito. E aí o Guel Arraes se inspirou, viu a peça dezenas de vezes, decidiu fazer uma transposição para um universo totalmente diferente. Junto com Jorge Furtado, ele escreveu uma versão urbana e contemporânea da obra, trouxe a guerra dos jagunços para dentro das favelas, das comunidades, misturou a linguagem do Guimarães Rosa com a linguagem da favela, colocando batidas, colocando raps, colocando funk, colocando tudo isso misturado com as palavras do Guimarães Rosa, e fez também uma adaptação extremamente brilhante, extremamente ousada, que é um trabalho também belíssimo. E atualmente você está em cartaz com o espetáculo Memórias do Vinho, e a gente tem um recado aí do seu parceiro de palco. Ah, que beleza. É muito fácil para mim falar do Caio Prado, porque eu só tenho elogios a ele, mesmo. Já falei para ele, mas vou repetir aqui para vocês. Caio é um ator magnífico. Ele encena, ele está na sua plenitude, é o que ele mais gosta de fazer e ele faz muito bem. E contracenar com ele é gostoso porque ele tem alegria de interpretar, alegria de fazer teatro, alegria de fazer TV também, de interpretar de uma maneira geral. E nós estamos fazendo uma peça de pai e filho em que a gente tem diversas questões. E a gente contracena de uma maneira muito gostosa. O Caio sabe trocar em cena, eu gosto de trocar com ele. A gente tem uma empatia entre nós que passa para o público e fica bem bacana. A peça é muito gostosa, o texto é maravilhoso. E o Caio, quando me chamou, eu nem quis ler o texto. Eu aceitei fazer por ser ele.
por ser o ator que ele é e a pessoa, o ser humano que ele é. Caio é muito gentil, Caio é muito generoso em cena e fora de cena, como ser humano ele é muito generoso também. É muito inteligente e é muito culto. Então é uma figura que a gente quer sempre ter por perto. É um cara com quem eu gostaria sempre de fazer peças de teatro, novelas, seriados, etc., porque é muito bom contracenar com você. Viu, Caio? É bom contracenar com você. É bom ter você em cena. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória e pela sua vida, do jeito que ela leva. Do jeito que você leva ela. O melhor. Parabéns. Um beijo a todos. KBD Chirá 2011. Diretamente da Austrália pra você. Tá bom ou quer mais? Tá ótimo! Que delícia, né? O Erson é uma das pessoas mais elegantes, mais gentis, melhor companhia, grande ator. A gente fez uma novela juntos o ano passado. Beleza Fatal. Que é a novela Beleza Fatal. E aí veio esse texto da Jandira Martini, que foi uma das minhas primeiras mestras lá, com 12 anos, 13 anos, no SBT, no Éramos 6. Foi uma das minhas primeiras mestras. Eu tinha esse texto da Jandira nas mãos. A Jandira faleceu no começo desse ano, 24, e eu me senti quase que obrigado a montar a peça e homenageá-la. Convidei o Erson, quando o produtor Roberto Monteiro e o Fernando Cardoso me perguntaram com quem você gostaria de fazer a peça, eu falei, tem que ser com o Erson, nós estamos com essa relação construída, nós estamos há 7 meses convivendo diariamente como pai e filho, e a peça é muito bonita, fala de uma relação muito conflituada entre pai e filho, que estão há anos rompidos, sem se falar e que decidem se reencontrar. Tem um acerto de contas belíssimo, muitas revelações sobre o passado que esse filho não conhecia. Então é um texto brilhante da Jandira Martini e que eu tenho o privilégio de continuar contracenando com esse Lorde Erson Capri. Bom, recentemente você dirigiu seu primeiro filme, O Debate, né? E dentre os projetos que você tem em mente, tem um sobre os irmãos Karamazov, né, do Dostoiévski, um sobre a grande atriz Cacilda Becker e outro baseado no livro A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Também. Obras bem distintas umas das outras, não? Verdade, verdade. E aí? Verdade. O Debate foi um convite do Guel Arraes e do Jorge Furtado para dirigir um filme político. Sim. Era uma peça que eles tinham escrito durante a pandemia. Nós estávamos num momento de grande polarização política no país, imaginando como seria o debate presidencial. Né? O debate presidencial nunca aparece, mas o que aparece são os comentários dos jornalistas que estão cobrindo o debate. Estou com um roteiro sobre a vida de Cacilda Becker, que é a nossa grande dama. Então a gente está batalhando para produzir esse filme no ano que vem, que eu vou dirigir também, com a grande Débora Falabella no papel da Cacilda. Os Irmãos Karamazov é uma outra paixão. Dostoiévski é uma grande paixão, é um dos autores. Há muitos anos você está mexendo com isso, né? Faz 20 anos que eu estou mexendo nesse livro. Eu, com 18, 19 anos, comecei a ler Dostoiévski, comecei a ler toda a obra dele, li os grandes romances, me enlouqueci. E quando eu cheguei no último romance dele, que é Os Irmãos Karamazov, eu falei, toda a obra dele está aqui. De alguma maneira, no último livro, ele colocou tudo. E em conflito, uma família, né, querendo se matar, um pai cruel que maltrata os filhos e os filhos se juntando para se livrar daquele pai. É uma das obras mais importantes da humanidade. É o livro mais importante da humanidade, segundo Freud, o criador da psicanálise, porque trata ali de questões primordiais, subconscientes e tal, né? Caio, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu sei que você preparou alguma coisa para mostrar para a gente agora nesse final de programa? Me disseram que tinha essa possibilidade de encerrar o programa dizendo algum texto, alguma coisa que tenha me tocado recentemente. Perfeito. Então, enquanto o Caio se prepara, a gente vai se despedindo e agradecendo a companhia de vocês até aqui. E vamos encerrando o programa com o Caio Blatt. Eu vou recitar uma letra de um dos poetas e compositores que eu mais admiro, que é o Siba. A música se chama Preparando o Salto. Não sei de nada que não tenha desabado, nem mesmo entendo como estou de pé. Olhando um outro no espelho pendurado, me reconheço, mas não sei quem é.
Não ouço passos de ninguém entre os escombros, nem mesmo insetos revirando pó. Um vento seco me arrepia, encolho os ombros, mas na verdade estou queimando só. Depois do fogo, restam só fumaça e brasas. Eu tiro as cinzas do meu peito nu. Daqui a pouco, os meus 2 braços serão asas e eu me levanto renascido e cru. E mesmo aquela velha sombra ressecada, que imita tantos quanto fui e sou, ficou nos cacos do espelho aprisionada, de pés cortados, não vai onde eu vou. Antes de nascerem as plumas, com minhas unhas quero me arranhar, para ter marcado na pele um mapa tosco para poder voltar. Vou passar como um santo mudo, mirando o alto, rindo, preparando o salto, deixando para trás tudo. Oh! Valeu, muito obrigado.